ויהי מקץ 2 ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. E passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Shalom Aleichem, pessoal, estamos aqui de novo para mais um quadro do Hebraico e Torá. Israel aqui com vocês, e Fanny também. Essa porção se chama Miketz, que foi essa segunda palavra que nós lemos aqui. E Fanny leu em hebraico. Vayehi Miketz, e foi ao fim. Miketz é fim, certo? É fim ou é acordar também, acordar de um sono, agora vamos ver essa palavra. Mas só lembrar, a gente está na Parashat Shavua, a porção semanal de leitura da Torá, chamada Miketz. Essa porção se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 1, até o capítulo 44, versículo 17. Então, pessoal, a gente está aqui nessa saga da história de Yosef. A maioria de vocês conhecem já essa história. A Parashá começa relatando o sonho de Faraó. E ele estava muito incomodado com isso. Nem mesmo os conselheiros, os necromantes, os adivinhos de todo o Egito não conseguiram interpretar esse sonho. E aí teve simplesmente um hebreu que estava ali na prisão, né? Eu acho que inclusive no hebraico diz bor. Tiraram ele do bor e de novo Yosef se encontrava em uma situação de buraco, né? Que ele tinha sido levado para a prisão, fora o buraco que os irmãos dele tinham colocado ele, né? Nesse poço. Sim, aqui está no versículo 14, no 41, versículo 14 diz: Vaishlach Par'o vaikra et Yosef, vayaritzu minaבור, vaigalach, vaichalef simlotav, vayavo el Par'o, ou seja, Vaishlach Par'o, e enviou Par'o a chamar a Yosef, e chamaram ele apressuradamente, tiraram ele apressuradamente do bor, ou seja, do buraco. Do buraco. Né? Não é da cadeia ou da prisão, do bor, do buraco. Era um buraco possivelmente mesmo. A cadeia tinha esse formato. Claro, esse formato de buraco, né? Mas é realmente o segundo buraco, né? Porque o primeiro foi o buraco que os irmãos colocaram ele, e o segundo foi este buraco, né? Sim. Bor, em hebraico. Então, de novo, ele se encontrava nessa situação, mas ele, como a gente comentou, ele era um sadik, um justo, permaneceu fiel, e agora a gente vê o êxito que ele teve. A gente tinha comentado na outra porção que Yosef encontrou graça e favor. E aqui ele foi uma espécie de prova também para ele, vamos falar assim, né? Foi uma prova também para ele, que provou a fé e a fidelidade de Yosef nessa situação. E ele saiu dessa para uma situação agora, depois da interpretação dos sonhos, que, voltando um pouquinho, foi chamado do buraco, como o Fanny acabou de falar, e foi um hebreu, simplesmente um hebreu, que era abominação para os egípcios. Eles nem podiam comer com os hebreus. Mas aqui a nobreza de Faraó e todos os seus sábios, os magos, eles não puderam interpretar esse sonho. Ele estava muito incomodado com isso. Mas foi justamente um hebreu simples e humilde hebreu, né? E foi chamado para exercer essa função aqui. O que tem a ver isto com Hanukkah? Nosso filho hoje, a gente estava estudando a Parashá com nossos filhos e o nosso filho maior perguntou: o que tem a ver esta Parashá com Hanukkah? Porque hoje já começamos a celebração de Hanukkah, que vocês já devem saber. Então nosso filho perguntou: o que tem a ver esta Parashá com Hanukkah? A gente pode trazer aqui a história de Yosef como um ponto de luz. A festa de Hanukkah é a festa das luzes. Yosef, ele foi uma luz que brilhou em um estado de trevas. Ele reconhece que a proveniência do sonho como algo de Hashem, como algo de Deus. E ele não toma o mérito para ele: eu sou um grande interpretador dos sonhos. Ele reconhece que Hashem simplesmente revelou a sua vontade através de Faraó. Como é a suprema vontade de Hashem, ele, no caso, decidiu revelar a Faraó. E ele se torna aqui, de alguém que estava no buraco, como a gente acabou de falar, ele se torna o vice-rei, o grão-vizir, a segunda pessoa mais importante depois do rei. E também no primeiro buraco que ele... Não, aliás, o segundo buraco, mas no começo,
quando ele entrou, que diz que até o policial, né, aquele o guarda, né, da cadeia, Yosef agradou ele, né? Uhum. E colocou a Yosef como encargado, né, como chefe de todos os prisioneiros, né? Então, realmente, em todo lugar que ele vá, o Yosef é luz, né? Uhum. Então, isso é a nossa relação com Hanukkah que a gente quer trazer para vocês. A ser luz, né? Que ele é... A gente falou sobre a personalidade de Yosef, né? Por que ele é luz? Ele era tzadik, Sim. ele era um justo, ele era humilde, né? Ele temia a Hashem, ao Deus de Israel, ele reconhecia a Hashem em todas as coisas, né? Ele era paciente, ele era Hineni, como a gente viu a parashá anterior. Claro. Ele falava Hineni, ele obedecia, ele estava prestes a obedecer, a servir, a assistir, né? Então tudo isso era luz e ele realmente brilhou em todas as trevas onde ele esteve. Olha só como Yosef coloca luz em uma questão que estava totalmente obscura, sem interpretação, sem revelação. E aqui ele trouxe luz sobre o que ia acontecer, trouxe entendimento sobre o que ia acontecer. Então a fome começou a afetar depois dos 7 anos de fartura, e quem apareceu lá no Egito foram os irmãos de Yosef. Eles apareceram aí para comprar comida. Yosef os reconheceu, mas eles não reconheceram Yosef. Possivelmente pelo traje, né? Olha só, imagina o traje que Yosef estava usando ali para representar, né? Para aquele cargo político, né? O traje, a língua também, seguramente... O idioma. O idioma, né? O idioma que estavam falando, o Yosef já devia controlar bem o Claro. Mitzri, né? O egípcio. Sim. E os irmãos não falavam egípcio, né? Falavam o idioma hebraico, possivelmente, Claro, sim, né? sim, sim. Hebraico arcaico, né? É. Mas vamos ler esse pasuk, realmente o que você falou, que ele conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram ele. Vamos ver. Então está no 42, versículo 8. Vayaker Yosef et Echav, vehem lo ikiruhu. E conheceu ou reconheceu Yosef aos seus irmãos, mas eles não conheceram ele. Aqui o verbo é lehakir. Lehakir, que significa conhecer, né? Conhecer. Bom, então aqui a gente vê que Yosef coloca os irmãos à prova. Primeiro finge que não conhece a eles, e ele coloca Shimeon como refém e sequestra a Shimeon, até que eles não voltem com Binyamin, que era o irmão mais novo. E ele estava tocando num ponto muito delicado também. Justamente de propósito, ele foi só aumentando a gravidade da prova aos irmãos, porque primeiro ele coloca Shimeon até que o irmão mais novo seja trazido. E depois de muita relutância, porque Yaakov não queria levar o irmão mais novo, ele falou, Deus me livre se passa a mesma coisa que passou com Yosef, que era o mais novo naquela ocasião, né? Eu venha descer com as minhas cãs à sepultura, ele fala, eu venha a falecer de vez, se isso acontecer. O Binyamin era o filho querido dele, o mais novo. Enfim, depois ele pensou bem, resolveu entregar a Binyamin, certo? Mas aí ele foi mais fundo ainda. Yosef foi mais fundo ainda. Ele ameaça, agora no final da parashá, a gente vê que ele ameaça que Binyamin vai se tornar um escravo. Então ele toca num ponto muito, muito delicado, porque é justamente o mais novo, e ele trata, no começo, quando ele toma a Benjamim, ele começa a tratar ele com favoritismo. Ele começa a dar preferência para Benjamim. Por quê? Porque ele era tratado assim por Yaakov. E o que aconteceu? Quando ele foi tratado com muito favoritismo, aí fez uma túnica de talar, bonita e tal, os irmãos começaram a odiar ele. Então ele queria ver, se realmente isso mudou, então eles vão agir diferente aqui com Benjamim, né? Claro. Com Benjamim. O que vocês acham, então? Vocês acham que Yosef fez isso por rancor, porque ainda guarda mágoa, talvez alguma coisa de vingança contra os irmãos? Ou realmente ele está provando os irmãos para ver se todo esse ódio por inveja que eles tinham foi mudado a amor, né? O que vocês acham? Eu acho que o Yosef realmente fez uma prova de amor com os irmãos, né? Um amor, ou seja, realmente para ver se essa inveja e ódio que eles tinham foi mudado,
foi trocado a amor, né? Tudo isso mudado a amor, amor pelo Benjamim, amor entre eles, né? Entre irmãos e amor ao pai deles também, né? Ou seja, o que eles fizeram contra Yosef também foi uma maldade contra o pai, porque eles sabiam que o pai amava Yosef. Então, realmente foi uma maldade direta ao pai deles. E é tão grande a preocupação dele, né? O pai de vocês ainda vive, ele pergunta, né? Quando é assim que ele encontra os irmãos. Mas a saga ainda não terminou. Essa linda história, a gente vai ver o desfecho na próxima Parashá. Então, você fica com a gente aí na próxima porção, na próxima semana, que a gente vai ver como encerra essa linda história de Yosef, os seus irmãos, e de Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov. Toda essa situação de prova teve umas partes meio engraçadas até, né? Porque, por exemplo, depois eles voltam com Yaakov e falam pro Yaakov, os irmãos falam para o Yaakov, né? Os irmãos de Yosef falam para o Yaakov, para o pai deles, não, este homem egípcio nos tratou mal e ele pediu que a gente traia, ele pegou o Shimon e pediu que a gente traia o Benjamim. Aí o Yaakov pergunta, mas por que vocês contaram para ele que vocês tinham um irmão? Porque vocês foram linguarudos. Claro, vocês foram linguarudos. Aí os irmãos falam para o pai, não, é que esse homem sabia exatamente o que perguntar. Perguntou exatamente se a gente tem um irmão, se como está nosso pai velho. Sabia exatamente o que perguntar esse homem. Então a gente respondeu, segundo as perguntas talvez dele. Talvez eles pensaram que ele fosse um mago também, né? Claro. Já que ele era egito, então talvez ele fosse adivinho também. E o Yosef falava dele mesmo, né? Que ele, Menachesh, está escrito em hebraico, que ele adivinhava, né? Ele usava essa copa para adivinhar, como um homem como eu não vou adivinhar, né? Isso também é meio engraçado, né? E depois também, mais para frente, o Yosef convidou os irmãos, né? Para quando eles vieram por segunda vez com o Benjamim, convidou os irmãos para comer na casa dele, né? Com ele. Então aí está escrito, né? Que eles se sentaram diante dele, desde o Bechor, desde o primogênito até o menor. E aí eles se olharam uns aos outros, assim, tipo, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que estão fazendo aqui? Mas está escrito literal, se olharam uns aos outros. E agora? E agora? O que será de nós, né? Então, realmente, a gente vê na Parashá que Yosef estava preocupado por o que aconteceu com o pai dele, né? Como está o pai dele, né? Isso era o principal que interessava a Yosef, o pai, né? A gente vê no capítulo 43 de Bereshit, versículo 7, diz: Vayomru, Shaol sha'ala ish lanu, ulemoladetenu leemor, aod avichem chai. Ou seja, quando os irmãos estão falando para Jacob, seu pai, este homem nos perguntou perguntas e perguntou: Aod avichem chai, acaso o pai de vocês ainda vive? Então, realmente, essa era a pergunta principal que Yosef tinha, né? Ou seja, perguntou pelo pai e por Benjamim, né? As duas coisas principais que ele queria saber. Então, gente, linkando de novo aqui o que a gente falou sobre Hanukkah, hoje é o primeiro dia de Hanukkah, que é o acendimento da primeira luz de Hanukkah. A gente traz à memória aqui esse tzadik chamado Yosef, que foi uma grande referência em Mitzrayim, se tornou o grão-vizir, a pessoa mais importante depois de Faraó. Por causa de Yosef, ele trouxe uma grande prosperidade a Mitzrayim. Então, olha só o tamanho do exemplo que ele deu a Mitzrayim, a grande luz que ele foi nas trevas. Hag Sameach, Hanukkah Sameach para todos vocês, e que cada um de vocês procure brilhar a luz de Hashem dentro de cada um de vocês. Também nós falamos também aqui sobre nosso povo aqui, realmente que a luz de Hanukkah brilhe em toda essa situação de escuridão, né, que a gente passou, todo esse ano de guerra, né? E como a gente fala também, que a luz ilumine o caminho dos reféns para casa, né? E que esse seja nosso milagre de Hanukkah, né? Porque a gente sempre fala em Hanukkah de milagres, né? Por causa do milagre dos 8 dias que durou a menorá acesa. Então, sempre se fala Hanukkah, milagre. Sempre tem essa conexão, Hanukkah, milagre. Então, realmente, todos nós aqui em Israel desejamos o milagre, Bezrat Hashem, do retorno à casa, a baita, como se fala, a baita, a casa de todos os reféns. Bezrat Hashem. Amém.